Depois de contratar Luiz Araújo, o Flamengo está de olho em De La Cruz, meio uruguaio que faz sucesso há bastante tempo no River Plate. O vídeo de hoje é do canal do Nicola, traz detalhes dessa história e fala sobre mais uma especulação envolvendo o Rafael Veiga. O meia do Palmeiras estaria na mira do Lyon da França. Bora te atualizar sobre os números péssimos de Vanderlei Luxemburgo à frente do Corinthians, o pior desempenho entre todos os treinadores do Timão desde o início do século. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo. Por que o tricolor não ficou com Mkhitaryan, jogador que é da Inter de Milão e vai disputar a final da Champions League em alguns dias? Para completar as últimas do mercado, a situação de Marinho pode parar no Vasco. Falo também sobre Mano Menezes e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse vídeo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela os jogos desse sábado no campeonato inglês com os meus palpites para te consagrar. Tem Tottenham e Brentford, vitória do Tottenham. Bournemouth e Manchester United, eu vou de United. Fulham e Crystal Palace, acho que o Fulham vence. Liverpool e Aston Villa, o Liverpool bastante favorito. Fiquei muito na dúvida sobre o Wolverhampton e Everton. Dois times na parte de baixo da tabela, tô imaginando a vitória do Wolverhampton ou empate. Para fechar tem também Nottingham Forest e Arsenal. Eu acho que o Arsenal, apesar da má fase recente, sai com os 3 pontos. Se você é bom de palpite, gosta de futebol, então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro no 1xBet e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a mais nova investigação do Ministério Público de Goiás, que envolve um jogo do Flamengo contra o Avaí, última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O pessoal do MP descobriu que o chefe da quadrilha de manipulação havia afirmado que iria à concentração do Avaí para negociar com atletas do Avaí a manipulação do jogo. Ele estava disposto a pagar até R$800 mil. Jogo pra lá de esquisito, que terminou com vitória do Avaí, mas com um gol muito estranho. Do Wellington Nascimento, ele fez gol contra a favor do Flamengo. Bora contar que Marinho teve seu nome especulado por torcedores do Vasco nas últimas horas nas redes sociais. Há quem imagine que o Marinho possa trocar o Flamengo pelo Vasco a partir da metade do ano. Sigo afirmando para vocês que a negociação é das mais complexas. O Marinho tem sido procurado por times brasileiros, mas tem afirmado que vai cumprir o contrato no Fla até dezembro. O vínculo dele se encerra no último dia desse ano. Mesmo não fazendo parte dos planos de Sampaoli e companhia, o Marinho disse estar realizando o sonho dele e do pai, até por isso a ideia é ficar no Flamengo o máximo de tempo possível. Para completar o giro de notícias, contar sobre Mano Menezes, que pode ser demitido do Internacional mesmo em caso de vitória no Grenal. O Internacional já planeja os próximos passos com outro técnico. A bola da vez é Rogério Ceni, ex-treinador do São Paulo, que na infância, por influência do pai, era torcedor colorado. Havia prometido a última, mas tem mais uma informação importante nesse giro rápido. O Cruzeiro lança seu novo uniforme, 2, todo branco, e esse uniforme traz um patch comemorativo pelos 20 anos da conquista da Tríplice Coroa. A camisa ficou de fato bem bonita. Bora falar sobre o Atlético Mineiro. O goleiro Everson deu uma entrevista coletiva nessa sexta-feira e confirmou ou revelou a realização de um pacto entre os atletas do Galo. Você vai lembrar que algumas semanas atrás o Atlético vivia a fase horrorosa. O time criava um monte de chances de gol, mas desperdiçava essas chances e ainda saía de campo derrotado. A exceção foi o jogo contra o Botafogo, derrota por 2-0, em que o Atlético não jogou nada. E o Everson disse o seguinte sobre o pacto feito entre os atletas, abre aspas: depois daquele jogo em que merecemos a derrota, nos fechamos no vestiário e vimos o tanto que dói perder para um rival direto. Sempre conversamos, mas na derrota aprendemos muito mais. Coincidência ou não, depois desse pacto, a realidade do Atlético é bem diferente, com direito a goleadas, vitórias importantes, incluindo o 3-2, ou melhor, o 2-0 contra o Corinthians, no meio da semana, jogo que valeu pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que coloca o Galo numa situação bem mais confortável para passar as quartas de final e garantir R$4.300.000. Quero falar agora sobre o futuro de Rafael Veiga. Meio atacante do Palmeiras, outro dia foi especulado por um jornal espanhol, o Sport, como possível reforço do Barcelona. Parece estranho, né? Enfim, agora o mais novo suposto interessado é o Lyon da França. Informação trazida nessa sexta-feira pelo jornalista turco Ekrem Konur.
Cara que costuma errar muito e acertar bem pouco. De qualquer forma, entrei em contato com uma pessoa do Palmeiras, uma fonte da minha confiança, assegurou que ninguém do Lyon o procurou. Já o staff do atleta, do Rafael Veiga, admite que há um time francês, só não quis confirmar se é o Lyon, que há um time francês que monitora os passos do Rafael Veiga com a possibilidade de apresentar uma proposta na metade do ano. Vale a lembrança de que o Veiga tem 27 anos de idade, vive um dos melhores momentos na carreira, temporada atual de 21 jogos, 11 gols e 6 assistências, chegou a ser convocado para a seleção brasileira nessa temporada, atuou por 25 minutos em um amistoso. Você acha que o Veiga vale quanto? Para que o negócio saia, o Palmeiras precisaria de qual quantidade de dinheiro? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a grande notícia da sexta-feira, informação trazida pelo pessoal do GE, que assegura que Nicolás de la Cruz, meio uruguaio de só 25 anos de idade, jogador do River Plate, voltou à pauta do Flamengo. Rubro-negro havia tentado contratá-lo em duas oportunidades. Num primeiro momento, o River pediu 15 milhões de euros, o Flamengo considerou essa pedida alta e descartou. Tempos depois, o de la Cruz ficou em fim de contrato no River Plate e o Fla ofereceu uma grana para que o jogador deixasse o River de graça. De la Cruz não queria sair pela porta dos fundos e também decidiu pela continuidade, ele renovou o contrato até dezembro de 2025. Agora, com o Flamengo interessado e com o Sampaoli fazendo força para que ele seja comprado, o Flamengo promete uma proposta oficial para os próximos dias. O GE trouxe a informação de que na ida do Flamengo recentemente a Buenos Aires, por conta do jogo contra o Racing na Libertadores, houve uma reunião de representantes do De la Cruz com o pessoal do Flamengo. O rubro-negro queria entender primeiro se o De la Cruz toparia jogar no Fla. A resposta foi positiva. A partir de agora, abre-se a negociação para saber quanto o River Plate pede por esse jogador, que é muito interessante e, de acordo com o Sampaoli, cairia como uma luva no elenco do Flamengo, exatamente pela capacidade de atuar em diversas posições. Pode ser um meio atacante, pode jogar aberto pelo lado, pode construir jogo, eventualmente pode ser utilizado até como um segundo volante. Essa versatilidade é algo muito valorizado pelo Sampaoli em relação aos seus atletas. Acho que seria uma peça super importante, vale a lembrança que o Fla já contratou Luiz Araújo, ex-jogador do São Paulo, estava atualmente no Atlanta United, negócio de 10 milhões de dólares. Quero falar para vocês agora porque Mkhitaryan, jogador armênio, o maior da história do país dele, e que pertence à Inter de Milão e vai disputar a final da Champions contra o Manchester City, foi dispensado pelo São Paulo. Você sabia dessa? Isso aconteceu quando o Mkhitaryan tinha só 14 anos de idade. Só para relembrar, o São Paulo, na oportunidade, fez uma parceria com o governo armênio. Essa parceria visava o intercâmbio. Os melhores atletas descobertos na Armênia eram enviados para o CT do São Paulo em Cotia, das categorias de base. E o Mkhitaryan e alguns outros atletas acabaram se mandando para o São Paulo. Mkhitaryan, inclusive, guarda boas lembranças do futebol brasileiro e fala português com as pessoas mais próximas. Só que sua passagem durou apenas 4 meses. São Paulo avaliou que aquele menino pequeno, que estava a 12 mil quilômetros de distância da sua casa, não teria futuro e decidiu por liberá-lo. Desde então, o Mkhitaryan já passou pelo Shakhtar, pelo Borussia Dortmund, pelo Manchester United, pelo Arsenal, pela Roma, até chegar à Inter de Milão. Os negócios de compras e vendas do Mkhitaryan entre clubes movimentaram 600 milhões de reais e o São Paulo desperdiçou a oportunidade de participar dessa ciranda por não ter acreditado no jovem armênio de muito talento. Coisas do futebol, só para lembrar, mais recentemente teve o caso do Endrick, que era um atleta do São Paulo. O tricolor decidiu por não oferecer um emprego para o pai, era a exigência para que o Endrick ficasse em definitivo no CT de Cotia. O Endrick acabou se acertando com o Palmeiras e foi vendido recentemente por 72 milhões de euros para o Real Madrid. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, que as coisas não vão bem no timão com o Lucha, todo mundo sabe, mas o pessoal do meu timão trouxe um levantamento importante. Vanderlei Luxemburgo tem o pior aproveitamento de pontos entre todos os técnicos do Corinthians nesse século por século, você sabe, desde 2001 até 2023. 5 primeiros jogos do Lucha, 2 empates e 3 derrotas, aproveitamento de apenas 13% dos pontos. Pior é que a sequência é das mais indigestas. Corinthians visita no fim de semana, no domingo, o Flamengo no Rio de Janeiro, depois vai à Argentina pegar o Argentino Júnior e, para completar, ainda recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Flu, um dos melhores times do futebol nacional. Pois bem, de acordo com o meu timão, depois desse desempenho pífio de 13%
do Luxemburgo aparecem 3 técnicos empatados com 20%, ou seja, 7% de aproveitamento melhor do que o Lucha. São eles o Tite, que em 2004 tinha 3 empates e 2 derrotas, o Juninho, que em 2003, assim como o Geninho em 2006, tinha 3 pontos, só que eles ganharam um jogo e acabaram por perder outros 4. O que você acha que vai dar a respeito de Vanderlei Luxemburgo? Tenho batido na tecla de que não duvido que o Lucha caia em breve e Mano Menezes seja contratado para o seu lugar. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa as notificações, enfim, e volta também às 7 para o programa do Nicola. Abraço, tchau!